Essa daqui então vai ser a parte 2, então, onde eu vou andar um pouco mais. Já falei sobre teoria cinética, vou reunir algumas ideias aqui e vou dar sequência para o conteúdo, ok? Bem, então vamos lá. Eu vou reunir as principais ideias aqui, tá? Que eu preciso para seguir, e agora eu não vou voltar nessa teoria mais, né? Tá explicada a teoria cinética aí, tá? Então, eu vou pegar as principais ideias que eu precisei hoje, né? Eu falei de trabalho, que é o que eu preciso para seguir minha vida aqui, tá? Eu falei de trabalho, né? Esse trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, né? Falei, vou colocar como se eu tivesse falado antes, falei de pressão, do conceito de pressão, ok? Que pressão deixa eu colocar a versão aqui, né? Que pressão é o número de moléculas vezes o número de moléculas vezes a massa, vezes a velocidade de cada uma delas, tá ok? Isso aqui tudo dividido por 3 e eu vou destacar o volume aqui para você não confundir com a de cima que é a velocidade. Eu falei isso tudo, né, para mostrar que existia o conceito mais completo que existe de pressão, é esse aqui, tá certo? Eu queria que você começasse a exercitar para quando chegasse na minha última transformação, quando chegasse na última transformação, você já tivesse quase que isso automático, né? Quando eu falar de pressão, você já entende tudo isso aqui, beleza? Ótimo. Então, falei desse conceito de pressão, falei sobre pressão, vocês já estudaram lá na química, PV igual a NR. Eu vou destacar, perdão, esse T aqui, né? Então, isso aqui foi uma coisa que eu falei. Eu cheguei numa energia, né? Num tipo de energia que depende da pressão, vou destacar também, que depende da pressão e do volume, beleza? No finalzinho aqui, né? No finalzinho da última aula para início dessa daqui, eu falei sobre, já que tem um PV que eu vou buscar o PV lá de cima, tá? E vou falar com você que tem uma energia aqui que no lugar de PV eu vou colocar N, R e eu vou destacar de novo a temperatura aqui. Isso aqui é energia térmica. Está intimamente ligado com pressão. Isso aqui é energia térmica. Ô, Carlos, Oi, esse N na fórmula que tá sobre o 3V é o quê? Que tá do lado do M aí. esse carinha aqui, né? É esse? Esse aqui é o número de moléculas e o menor, esse aqui é massa. Esse aqui vai ser a massa, né? Eu não estou instigando ou estimulando aqui, falando que decorar essas fórmulas, não. Eu tô querendo prestar mais atenção, valorizar mais a teoria e conceito em volta disso aqui. E esse aqui seria o meu número de moléculas, tá? Eu não estou querendo parecer um professor de 20 anos atrás aqui, né? Número de moléculas. A gente morria de fazer conta que não. Eu quero só mostrar que existe um trabalho, obviamente, que depende aqui de pressão e volume, né? Que pressão está relacionada com força, né? E volume com deslocamento, era a ideia que eu tinha antes. Se eu empurro um objeto, ele desloca. Eu gastei energia. E gastar energia significa, né? Variação de energia está relacionado com trabalho. Então isso aqui é muito importante. É isso aqui que eu queria que todo mundo valorizasse, porque vai evitar problemas futuros. Isso aqui é um conceito mais elaborado, deu para entender então? É um conceito mais elaborado de pressão, onde a pressão depende do número de moléculas, depende da massa de cada uma, né? É diferente você falar, por exemplo, de H2, de oxigênio, de hidrogênio da molécula de água, né? É lógico que é diferente. A molécula que tem uma massa maior, né, ela vai provocar uma pressão maior. Quando ela bater, falar em bater no velotrol, bater no ônibus, né? Essa vai influenciar muito no conceito de pressão. Velocidade está relacionado, porque moléculas com maior velocidade, elas acabam pressionando mais o recipiente,
e aqui o volume. O volume vai ficar mais claro mais à frente, quando eu começar a comprimir o gás e ver o que, que acontece com a pressão, ou expandir o gás e ver o que, que acontece com a pressão, ok? Aqui está meu conceito, Vai, né? Oi, pode falar. vai ser aquele tipo 6 vezes 0,02? Ah, muito bem. Elevado a 10 a 23? Tá, deixa eu separar, conceituar melhor aqui então. É, geralmente os conteúdos eles já caem direto aqui, ó. Ignoram boa parte dessa informação. Esse N aqui, ele vai ser o número de moléculas, né? Por exemplo, vamos lembrar de um mol, né? Ele vai ter o quê? Qual a quantidade de moléculas que tem no mol? O 6,02, como você falou, vezes 10 a 23 espécies, tá? Eu vou falar espécies porque eu posso estar falando espécies, eu posso estar falando 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ânions, cátions, eu posso estar especificando, tá? Então são espécies químicas, tá certo? Mas esse N seria esse número de moléculas aqui. Eu não vou complicar a nossa vida, porque se eu entendi para uma molécula, basta eu multiplicar por esses bilhões de moléculas aqui, que eu vou ter o resultado, beleza? Eu vou ter o resultado que eu quero. Justamente, eu não quero parecer um professor de décadas atrás aqui, porque o importante não é sair morrendo de fazer essas contas, não. Tem o benefício, há o benefício de fazer essas contas aqui, para ir memorizando essas relações, lógico, né? Mas seria exatamente isso, entender para uma molécula, por isso que em algumas fórmulas eu até tirei esse N, se eu entendi para uma, eu entendo para esses bilhões aqui, ó, ok? A maioria, tranquilo, respondi? Sim, Ótimo, brigadão. Então, a maioria cai direto nessa fórmulazinha apenas, e deixa para falar boa parte, e essa daqui também, tá? E essa daqui também. E deixa para falar boa parte dessas outras informações depois que eu já terminei transformações. Por isso que eu não vejo sentido nenhum. Depois que eu já falei sobre tudo sobre as transformações, eu venho te falar sobre isso. Tá, talvez algumas literaturas questionam assim, não, porque você esperou o aluno amadurecer para você falar isso. Tá, mas ele usa isso aonde? Ao longo da matéria. Então, por isso que eu vou reforçar muita coisa ao longo da matéria. Tá ok? E o grande pivô de tudo isso, né, que é de onde eu vou partir agora, é que todo o calor que um corpo recebe, como um gás, perdão, né, recebe, ele pode exclusivamente utilizar essa energia para realizar trabalho, por isso que eu falei do nosso trabalho aqui, ok? Outra coisa, ele pode simplesmente resolver só trabalho, ou, deixa eu voltar aqui, ou ele pode simplesmente usar essa energia apenas para energia interna, tá certo? Ou as duas coisas. Então tá aqui. Essa é a primeira lei e ela está explicando para onde que está indo a energia que você está dando, que é o calor. Ela está sendo usada para energia interna, ela pode ser usada para energia interna, seria melhor dizendo, e pode ser usada para trabalho, ok? Então isso aqui resume tudo que eu preciso, né? Então já vou bem armado lá para a minha teoria, certo? Então vamos para a minha teoria que agora fica mais fácil. Então a minha primeira lei da termodinâmica, ela vai começar a formalizar, né? Tá vendo que essa expansão aqui é um trabalho positivo, né? A minha energia interna, ele mudou aqui a ordem, tá? Você vai ver que é absolutamente a mesma coisa, tá? É, cada livro mostra de um jeito diferente, galera, tá? É o que eu tinha falado lá antes. Todo o calor que você recebe, ele é usado para energia interna e trabalho, tá? É porque aqui eu não gosto, ele chama de trabalho o T, né, que a gente usa muito para temperatura. Ele só mudou a ordem, ele achou mais importante conceituar a energia interna. Então ele passou o trabalho para o outro lado negativo, só isso, tá? Aí ficou quantidade de calor menos trabalho. Eu acho mais interessante, isso aqui é a forma que muita gente coloca, tá? Muita gente já discutiu comigo sobre apresentando essa fórmula, falando que eu havia colocado a fórmula errada. Por que eu prefiro essa daqui, ó? Porque essa daqui te dá uma ideia
Que eu acho que é a ideia que a primeira lei da termodinâmica, que está aqui, ó, está querendo te passar. Toda energia que eu ganho pode ser usada para essas duas coisas aqui, ó. Então acho que fica melhor. Aqui é quando você quer conceituar a energia interna. Aí você fala assim, não, gente, a energia interna é a quantidade de calor que eu ganho menos o trabalho. Ou seja, o que é minha energia interna? É o que eu ganho menos o que eu utilizo. Aí se eu não utilizar, ótimo, fiquei com ela toda para mim. Ok? E se eu utilizar, beleza, você vai lá e tira, considera o tanto que você utilizou. Porque isso aqui, né, é uma variação de energia. Na verdade, é tudo energia, tá? Tudo é energia. Então, a energia que eu tenho internamente, que o gás tem internamente, ele é a energia que alguém te deu, né? Menos o que você gastou ou não. Né? Então eu acho que são duas maneiras diferentes de se enxergar a mesma coisa. Certo? Beleza, então tá aí. ΔU é minha energia interna. Né? Entenda que dentro da minha energia interna tem energia cinética e térmica. Né? Quantidade de calor que eu posso ganhar ou perder. Eu vou discutir isso depois. Posso ganhar ou perder. E esse daqui é meu trabalho realizado, tá? Que eu vou chamar de W o tempo todo. E vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Bem, se eu ganhar o calor, obviamente, né? Se eu ganhar calor, né, o gás pode ganhar calor ou ele pode ceder o calor. Então, para que ele sofra uma expansão, ele obviamente tem que ganhar calor, porque se ele ganhar esse calor aqui, ó, ele vai ter absolutamente. O que vai acontecer aqui? Tá? Nessa primeira situação aqui, ele vai ganhar calor, vai aumentar a temperatura, consequentemente, ele vai aumentar a energia térmica. Tem como aumentar a energia térmica, galera, sem aumentar a temperatura sem aumentar a velocidade? Você vai ter que aumentar a velocidade. Tá? Vou colocar um quadrado aqui para você lembrar que é a velocidade. Então você vai ter que aumentar a energia cinética. Você tem moléculas aqui movimentando bastante. Então você vai ter que aumentar a distância, tá? Entre as moléculas. Distância entre as moléculas. Por isso que vai acontecer o que aqui? É o gás, né, o sistema que é o gás, que vai realizar trabalho. Então, nessa situação aqui, ou melhor, né, o meu volume, a minha variação de volume é positiva, consequentemente, meu trabalho é positivo. O sistema que realizou o trabalho, ou seja, o gás. Nessa segunda situação aqui, o inverso. Ele perdeu, ele diminuiu a temperatura, consequentemente, diminuiu a energia térmica, tá? Eu mudei o jeito de explicar essa matéria, não sei se vão lembrar, tá? Mas eu lembro até os alunos que me fizeram pergunta. Teve uma tabela que eu discuti no segundo ano com vocês, o ano passado, dentro da sala de aula, e cobrei ela eu percebi a dificuldade em sala de aula, demorei nessa tabela, falava sobre série, resumia todas essas grandezas físicas aqui. Coloquei ela na prova e percebi que muita gente errou, muita gente teve dificuldade, né? Um percentual considerável, né? Não estou falando de maioria de sala, não, tá? Estou falando um número considerável. Beleza. Então, essa mudança de explicação aqui é justamente pensando nesse tipo de dúvida. Então, diminuir a temperatura, diminuir a energia interna, diminuir a velocidade das moléculas, consequentemente, diminuir a energia, né, cinética, né, e vou diminuir a distância entre as moléculas. Então, eu queria que vocês pensassem em tudo isso aqui. Então, o que aconteceu? O meu volume, minha variação de volume foi negativa, meu trabalho foi negativo, e é como se alguém tivesse exercido um trabalho sobre o sistema. Né? No caso, foi a vizinhança que deu palpite aqui, vizinhança que atuou sobre o meu sistema, que agora eu vou escrever gás, para você lembrar que é a mesma coisa. Então, eu posso ganhar o calor, como eu posso perder o calor. Tranquilos? Então é isso que ele está querendo dizer.
né? Trabalho realizado pelo gás, né? Trabalho realizado pelo gás. Seria essa situação aqui e trabalho realizado sobre o gás. Então vamos lá, né? Realizado pelo gás, o gás vai expandir. Imagina que está dividindo aqui, tá, gente? Desculpa que ficou muito próximo aqui, ó. Então aqui é o gás que está, é o que eu discuti lá atrás, né? O gás está realizando trabalho e aqui ele está sofrendo o trabalho. Trabalho positivo, trabalho negativo, só para formalizar o que eu falei. E aí ele vai falar sobre transformação adiabática. Beleza, eu vou falar sobre todas elas, tá? Mas vamos falar da diabática. Por enquanto eu não estou entrando em formas. Os exemplos clássicos de transformação adiabática aqui, tá? Que eu vou deixar para aprofundar depois, spray, né? Quando eu estou falando de um spray, de um desodorante, é um exemplo, tá? Então, geralmente quando eu uso um desodorante, né? Ele expande rapidamente. Esse volume diferente aqui, ó, um volume menor aqui, um volume maior, ele está tentando representar aqui. O gás ocupava só o espaço do recipiente, agora ele expandiu, ele ocupa um espaço maior do que ele ocupava antes. Então isso significa uma expansão, tá? Então isso aqui é um exemplo de expansão adiabática, ok? E olha que eu não falei de gráfico ainda. Quando eu começar a falar de gráfico, né, eu explico melhor. A principal característica dessa transformação adiabática aqui, tá? É não existir. Ela acontece tão rápido que que não há trocas de calor. Então vamos discutir isso melhor. Se não há troca de calor, tá? Se não há troca de calor, eu vou pensar na primeira lei da termodinâmica, tá? Vamos lá para a primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica me fala? Ela me fala que todo calor, é o que ele está discutindo aqui, tá? Ele fala que todo calor pode ser usado para energia interna, que é aumentar a temperatura, aumentar a velocidade das moléculas, e para o trabalho. Ele está me falando que esse tipo de transformação aqui, ela acontece tão rápido, essa expansão aqui, ó, que não há troca de calor entre o gás e o que é o sistema, né, e a vizinhança, né, o ambiente aqui, tá? O ambiente. Não há essa troca. Então significa que eu não ganho nem perco calor. Então eu tenho que me virar para achar essa energia. Então se eu não vou ganhar calor, de onde que eu vou tirar essa energia para expandir, né? Se tem uma expansão aqui, eu pergunto, eu não saio do lugar, eu não desloco um volume, né? Sem alguém me ajudar, sem energia. Então eu tenho que usar da energia que eu tenho, tá? Que é a energia interna, né? A gente usa o tempo todo a nossa energia interna, né? Tá pensando, não tá fazendo nada, meu metabolismo não tá funcionando aí, graças a Deus. Então você tá usando a sua reserva, a sua energia interna, energia química, basicamente. Beleza. Então quer dizer que eu vou ter que tirar daqui, ó. Então, minha energia interna mais o meu trabalho vai ter que dar zero. Né? Eu cheguei à conclusão que essa energia aqui não há troca de calor, então é zero. A minha energia interna, desculpa, ficou parecendo um V aqui, ela é menos o trabalho. Então, eu vou ter um saldo aqui, a minha energia interna, ela vai sofrer uma variação, já que trabalho é variação de energia, a minha energia interna vai sofrer uma variação negativa, tá? Eu vou perder energia interna para expandir. Para o desodorante sair lá do recipiente, ele tem que perder energia para sair de lá, né? Senão ele não sai. Então, basicamente, esse aqui. Vamos explicar esse negócio melhor? Bem, se tiver alguma dúvida, por favor, gente, fale comigo. Eu tenho aqui uma expansão, né? Uma expansão adiabática. A minha energia interna, então, eu cheguei à conclusão que esse calor, essa troca de calor é zero. Então, na minha energia, primeira lei que fala que o calor é energia interna mais trabalho, vai sobrar o que eu coloquei lá, né? Minha energia interna mais trabalho. Então, cheguei à conclusão que a minha energia interna é menos o trabalho. Beleza.
Isso vai implicar em uma série de coisas. Como assim? Vou analisar o trabalho aqui. O gás, ele sofreu uma expansão. Foi uma expansão, tá? Foi uma expansão adiabática, tá? Então, o volume foi positivo. Consequentemente, o trabalho também foi, né? 10 minutinhos. Eu sei que o meu tem uma relação aqui, que a minha energia interna, eu usei a minha energia interna para o trabalho, né? Eu até coloquei no último slide que essa minha energia interna, ela sofreu um déficit, né? Ela perdeu um tipo de energia, uma quantidade de energia. Então, vou entender isso melhor. Só que se eu for analisar o gás aqui, foi uma expansão. Se foi uma expansão, meu volume aumentou e meu trabalho é positivo, tá? Então, realmente, a minha energia interna, como o trabalho é positivo, menos com mais, né, vai dar uma variação negativa mesmo. Então, isso implica em quê? Implica em minha temperatura diminuiu, tá? Eu tive uma variação de temperatura negativa, ok? Então, essa transformação aqui foi uma transformação que existe variação de volume e existe uma queda de temperatura. Então, minha temperatura aqui, minha variação foi zero, minha temperatura aqui caiu. E se você usar o desodorante, que é sempre bom, né? Se você usar o desodorante, usa um pouco mais, mantenha um pouco mais apertado, você vai perceber que o recipiente dele esfria, né? Por que o recipiente do refrigerante, perdão, do desodorante esfria? Justamente porque há uma queda de temperatura, porque há uma queda, né, de energia interna. Beleza? Então é isso aí que eu quero que vocês tenham em mente. Tem um outro tipo de transformação também, que é. Ele não vai falar aqui. Ok? Não, vai falar não, então eu vou falar. Tem um outro tipo de variação. Vocês estão enxergando a tela branca então, né? Tem hora que eu troco. Sim. Beleza, obrigadão. Então aqui, lá eu dei o exemplo do desodorante, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pensar no outro exemplo clássico, tá? Que é uma bomba para encher pneu de bicicleta, que é uma seringa, como se fosse uma seringa. Então, quando eu faço esse movimento para encher, né, é igual a seringa mesmo, né? Quer dizer, para tendo fé, né? É uma seringa. Então, faz de conta que é uma bomba para encher pneu de bicicleta. Tá certo? Se eu tentar fazer um pneu aqui, eu não vou ajudar muito, né? Então, eu vou encher o pneu da bicicleta aqui. Aí, se eu escrever que é pneu, né? Beleza. Então, vou encher o pneu da bicicleta, desenho horrível. Aí, eu vou fazer esse movimento muito rápido, um movimento muito brusco, tá? Por que é objetivo? Ah, tá. Outra coisa importantíssima. Essa palavrinha aqui, ó, tá? Rápido, rapidamente, transformação rápida, tá? Gente, isso aqui, entendam isso aqui, que eu nunca vi, só se eu vou errar agora com vocês. Eu nunca vi dar errado. Isso aqui é praticamente sinônimo, vou até colocar entre aqui, de adiabática. Porque o que ele está querendo te dizer, tá? É rápida o suficiente para quê? Para que não tenha troca de calor. E aí eu chego naquela minha relação anterior lá, que a minha energia interna vai ser menos o trabalho. Mas só que aqui, nessa situação aqui, eu vou pegar esse gás e vou comprimir ele rapidamente, né? Para mandar ele para o meu pneu lá. Eu vou fazer isso rapidamente. Se eu vou fazer isso muito rápido, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma variação de volume negativa. Eu estou falando de uma compressão adiabática, ok? É uma compressão adiabática. Então significa que o trabalho é negativo, tá? Ótimo. Então vou voltar para a minha relação lá da primeira lei. Se meu trabalho é negativo, então
minha energia interna vai ser, né? Minha energia interna vai ser uma variação de energia. Só que uma variação positiva de energia. Ou seja, ela vai aumentar. A minha energia interna vai aumentar, a minha temperatura, consequentemente, vai aumentar, né? Eu vou ter uma variação de temperatura positiva. Então, a temperatura dessa bomba que enche pneu de bicicleta, bola, enfim, né? Ela vai aumentar. Então, eu tenho duas situações que eles gostam de cobrar muito, que é a diabática, que é a compressão adiabática e a expansão adiabática. A expansão é o desodorante, você vai perceber que o frasco de desodorante esfria, porque ele usa da energia interna para isso. E você vai perceber que na hora de encher uma bola, um pneu de bicicleta, essa bomba ela esquenta. Por quê? Porque ela está usando da energia interna, né? Ela está sofrendo o trabalho e está usando dessa energia interna. Ok? Então são as duas situações mais importantes que, que eu tenho, ok? Aqui é assim, galera, tem que ter hora que tem que parar. Alguma dúvida? Carlos, Oi, por nessa, favor. nesse tipo de transformação, todas as, tipo, temperatura, volume e pressão variam? As outras grandezas, né? Então vou analisar as outras grandezas aqui. Eu tenho temperatura aumentando, tem volume que está variando, né? Tá aqui o volume está variando, porque é uma compressão, né? Então eu tenho aqui temperatura aumentando, volume diminuindo e pressão. Opa, falei volume e escrevi outra coisa. Volume diminuindo, né? E a pressão? Bem, eu estou tendo um aumento de energia aqui, tá? Provavelmente eu vou ter aqui, eu estou tendo um aumento de energia e tem aquela energia lá que depende da pressão. Então, nesse caso, a minha pressão vai aumentar. É porque é adiabática, todo mundo vai variar. Toda essa relação aqui, ó, ela é válida, tá? Ela é constante. Só que aqui eu não corto ninguém, porque todo mundo varia. E não tá contrariando a minha ideia, não. Olha só, temperatura continua sendo proporcional, eu vou mostrar isso, proporcional à pressão. Eu aumento a temperatura, eu aumento a energia interna. Eu aumento a energia térmica, né, que é a mesma coisa. E a pressão também está relacionada com energia. Então eu também aumento a pressão. Então eu não contrariei essa relação que eu vou apresentar daqui para frente. E também não contrariei essa daqui, ó, né? Que é inversamente proporcional ao volume e pressão. Ou seja, quando eu aperto o êmbolo e faço uma compressão, aperto essas moléculas aqui, ó, automaticamente o que acontece com elas? Elas diminuem o volume e aumenta a pressão, porque elas vão ficar literalmente, né, mais pressionadas. Então eu mantenho essa relação aqui, ó, ok? Eu não tenho troca de calor, então acho que não esqueci de nenhuma grandeza, não. Eu não tenho troca de calor, eu tenho um trabalho negativo, né? Eu tenho uma variação negativa do volume, tenho temperatura aumentando, tenho energia interna aumentando também. Então eu falei de tudo. A tabela que eu mencionei, que eu discuti o ano passado, é uma tabela que relacionava todas as grandezas físicas relacionadas àquela transformação. Então, isso aqui, entendendo isso aqui, tá? Não tem como eu errar uma questão. Né? Eu falo assim, não tem como, parece que eu estou pressionando, né? Não tem como cobrarem outra coisa nível de ensino médio, entendeu? Se alguém for cobrar alguma coisa da transformação adiabática, tá nesse slide bagunçado aqui, tá? Vai ser uma dessas variações dessas características aqui que eles vão ter que cobrar, ok? Respondeu? Respondeu, respondeu. Respondeu, né? Obrigada. Então, é essa atitude que eu quero ter daqui para frente, onde eu vou falar das outras três transformações. Eu falei dessa daqui porque ela está muito ligada, né, à ideia de trabalho, que eu acabei de falar, tá? E da primeira lei da termodinâmica, tá?
Então, agora eu vou falar das outras 3 transformações. Só falta um minutinho, né? Vai encerrar, eu sei. Vai ser na próxima aula. Eu vou falar das 3 transformações. Mas sempre, tá? Talvez eu tenha cansado vocês aí um pouquinho, né? Ou muito, não era a intenção. Agora eu sempre vou discutir todas as grandezas. E relacionar uma com a outra melhora a minha forma, me dá mais oportunidade de aprender, né? De entender por que está acontecendo. E eu não fico aquela visão simplista, né? Tentando te fazer memorizar isso tudo. Então, na próxima aula, eu vou abordar as outras transformações, ok? Isotérmica, isovolumétrica, isobárica, né? Onde alguma dessas grandezas aqui, né? Começa a assumir valores constantes, né? Tá aqui. E vou sempre fazer uma abordagem pensando em o que está acontecendo com o calor. E aí, e o trabalho tem? Se tem, ele é positivo? Ele é negativo? Né? E o que está acontecendo com as demais grandezas? Né? O que está acontecendo com a temperatura, com o volume, com a pressão? Então eu vou discutir tudo. Tá? Eu vou falar da quantidade de calor, vou falar da energia interna, tá? Aqui no cantinho, vou falar do trabalho, vou falar das grandezas individuais, pressão, temperatura, pressão e volume, tá ok? Vou falar de todas essas grandezas aqui, tá? Que envolvem as transformações, beleza? É o que a gente chama de teoria cinética, tá certo? Eu vou fazer uma abordagem não com o intuito de complicar, pelo contrário, né? Para ter uma maior compreensão. Tranquilos? Bem, então na próxima aula eu tenho compromisso de explicar as 3 transformações que ficaram faltando, tá? E até mais. Grande abraço a todos aí.